Camilo, faz tempo que a gente fez aquela entrevista na Rádio Sindapérgio, né? Quem se der ao trabalho de entrar no site, está lá aquela primeira entrevista. Foi a primeira entrevista que você deu como presidente do Sindapérgio. E naquela entrevista você fez várias promessas, né? No sentido de que o Sindapérgio iria entrar com ações concretas na justiça. Hoje a gente está vendo que essas promessas estão começando a ser cumpridas. Então a primeira ação que o Sindapérgio vai entrar vai ser então sobre o retorno do pagamento do nosso pagamento no segundo dia útil. É isso? Sim, é isso. Só que ele substituiu a palavra aí, promessa, por compromisso, né? Na verdade, a gente assumiu um compromisso de que, na medida do possível, quando a gente fala na medida do possível, está sendo feito na questão financeira. Quem sabe que o departamento jurídico, o advogado, ele requer gastos financeiros, né? Requer custo. A gente precisa buscar isso. Com alguma mobilização que nós fizemos, alguma articulação, nós conseguimos trazer alguns advogados parceiros, né, que acreditaram na gente e compraram essa ideia de nos fazer representar juridicamente junto a essa tão sofrida categoria. E sim, o primeiro passo que a gente deu agora é de tentar, ao mínimo, garantir que os servidores recebam o seu pagamento em dia. Eu acho que não é nenhum bicho de cabeça. A gente não está pedindo ao Estado aumento de salário, a gente não está pedindo que o Estado faça nenhum milagre, faça nenhum esforço, nada que não seja o que já é de direito nosso. Mas deixa eu só te interromper. Essa situação que a gente está passando lembra um pouco aquela situação em que o indivíduo morava com a sua família numa situação extremamente miserável e chega alguém de fora e coloca um porco dentro da sala. E aí se produz nesse processo uma luta para tirar o porco. Aí eis que chega alguém, que nesse caso seria o Sindapérgio, que chega e convence o porco para ele sair da sala. As pessoas que antes de estarem com o porco dentro da sala se sentiam oprimidas, agora sem o porco ficaram felizes. Eu estou fazendo essa comparação porque essa ação ela tem uma importância, sim, porque é um marco histórico, claro, né? É a primeira ação de grande porte que a nossa categoria vai entrar concretamente com o sindicato de verdade, mas não deixa de ser um pouco, Camilo, também essa coisa do porco, né? Você tira um pouco, mas na verdade a nossa situação continua a mesma, porque a gente vai voltar a uma situação anterior onde a gente recebia no segundo dia útil. E as outras ações, como por exemplo a aposentadoria especial, a penosidade, a insalubridade, o que vai faltar, o que está faltando para o Sindapérgio, depois que entrar com essa ação, dar prosseguimento a essas grandes ações que realmente representam, além da ausência do porco dentro da sala, da casa, mas também uma melhoria da janela da casa, da porta da casa, das instalações sanitárias dessa casa. Eu estou fazendo isso porque realmente, de fato, é isso que a gente está passando. Eu estou entendendo bem. E o que vai faltar daqui em diante para que a gente consiga dar início a essas ações que são realmente aquelas ações que vão melhorar a nossa casa, usando a comparação com o porco? Sim, o porco é interessante, né? E na verdade, o porco é quando você... Eu entendo que é o seguinte: quando você chega em uma casa, ela está desorganizada, e o porco é o maior problema, eu acho que você elimina sempre o maior problema, né? No caso, o porco hoje em dia eu entendo que seja a falta do nosso pagamento, não é isso? Isso. Então, seria, acho que, até porque isso é prioridade, está falando da alimentação de seres humanos, de servidores, de trabalhadores que trabalham para sustentar a sua família, compromisso com seus filhos. Deve ser não, né? Triste você chegar em casa, teu filho querer algo para comer, você não tem dinheiro para comprar comida do teu filho. Acho que isso é o cúmulo do absurdo para um Estado que é o segundo maior arrecadador do país. Isso é no mínimo. E se tentar justificar isso com a ausência ou com a diminuição da arrecadação dos royalties de petróleo, eu posso citar aqui um exemplo de um Estado brasileiro que não tem esse tipo de recurso, não tem refinaria de petróleo, não tem bacia de petróleo, não existe petróleo nesse Estado,
também não existe agricultura, também não existe a indústria, e hoje o inspetor penitenciário, lá no caso agente penitenciário, ele tem um salário inicial de R$9.000 e o final de R$14.000. É nivelado os servidores lá pelo imposto superior. Você está falando do Distrito Federal, Brasília? Não, estou falando do país, do segundo, aliás, é o penúltimo PIB do país. Qual é o estado? É o estado do Piauí, que não tem petróleo no Piauí. Entretanto, os pagamentos lá estão sendo pagos rigorosamente em dia, sem ter petróleo. Eu vejo que no nosso estado a questão é mais de gestão, não tem uma questão, não existe crise financeira no estado do Rio de Janeiro, no meu ponto de vista, isso eu quero deixar bem claro que é o meu ponto de vista, existe mais uma questão, aliás, Evandro, eu acho que a nossa crise é mais moral do que qualquer outra coisa, do que propriamente política. Sim, porque o Tribunal de Contas vazou do Tribunal de Contas um relatório indicando um volume enorme de isenções, inclusive para cervejaria, para joalheria. Para joalheria, que sequer atende a classe média, não vou dizer nem a classe mínima, classe C, não atende nem a classe média. Fora as isenções para as empresas de ônibus, que mesmo com a isenção aumentou em mais de 10% o preço da tem a Supervia, o desconto de IPVA nas empresas de ônibus, que a gente sabe que o próprio empresário tem uma ligação direta com o ex-governador, nós sabemos disso. Sem falar uma série de outras isenções que ocorreram com empresas. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, analisando os outros movimentos, esses que estão ocorrendo no Estado em relação a essa questão. Eu tenho notado que o movimento sindical, de uma maneira em geral, ele está brigando com o governo porque ele não está recebendo o pagamento dele na data certa. Mas também não está mostrando para a sociedade a saída disso daí, porque eu tenho conversado com muita gente e as pessoas estão de outras categorias, inclusive, dizendo que, mas a situação é muito difícil porque o Estado está sem dinheiro e não tem saída, o Estado do petróleo quebrou e a gente não tem dinheiro, será que vale a pena? Quer dizer, eu penso que isso é uma questão que eu acho que ninguém tocou ainda, e eu me lembro que uma vez você falou isso comigo em particular, que é a questão do volume das isenções fiscais que o governo fez ao longo desses 4, 5 anos, que nesse relatório do Tribunal de Contas acusa que com essas isenções o governo do Estado poderia pagar 5 anos e meio de toda a folha de pagamento do governo do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, se não houvesse essas isenções, nós teríamos dinheiro de sobra e ainda poderia fazer um projeto de aumentar o salário dos professores, dos médicos, dos nossos salários, o salário de todos os servidores policiais. Isso mesmo, isso que eu falei, a questão é... Você não acha que está faltando uma direção política no movimento sindical? Tem um detalhe que de repente você não se atentou a isso. A maioria dos sindicatos do Estado do Rio de Janeiro, aliás, isso é todo o Brasil, o sindicato, vou até voltar um pouquinho mais atrás para falar sobre a questão sindical, o movimento sindical, a história do movimento sindical. O sindicato, em 1980, ele tinha uma versão diferente da atual. A versão sindical de 1980 era uma postura de brigar realmente pelos direitos dos trabalhadores, mas com a chegada do maior sindicalista do país ao poder, os sindicatos foram aparelhados. E a versão desse sindicato hoje é a versão de proteção ao patrão, é proteção ao poder. Não tem mais aquela postura de proteção ao trabalhador, porque quem criou a maioria desses sindicatos tiveram ligação direta com o poder. Estou me referindo... Você está falando do presidente Lula? Eu estou falando do PT em geral, inclusive eu vou falar diretamente da CUT, uma das primeiras centrais sindicais criadas no país, que ela deu sustentação a esse projeto de poder do governo. Então, no momento que o grupo sustentado por essas centrais sindicais e por os outros sindicatos chegaram ao poder, inclusive a própria União de Estudantes, a União Nacional de Estudantes, a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, todas elas passaram a ser suporte ao governo. E com esse fato, os servidores, os trabalhadores em geral, ficaram órfãos de representação sindical, uma vez que o sindicato passou a representar o patrão, não mais o empregado. E por incrível que pareça, Evandro, se você analisar todos esses sindicatos que estão fazendo essa mobilização no Estado do Rio de Janeiro, com raras exceções, é o MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, a maioria dos presidentes sindicais ali estão mais de 30 anos no poder.
Então fica difícil você acreditar que ali eles estejam realmente com o objetivo de confrontar o Estado, confrontar o governo, que não tenha por trás disso tudo ali algum interesse diferenciado que realmente defender. Por isso que preferem fazer discurso, colocar caminhão, fazer ato público e nenhum ato concreto. Né? É estranho, é no mínimo estranho que um presidente do sindicato ele vá para ali, para o público, em frente da LERJ, fazer o ato público e ele não faz nenhuma reunião com a sua categoria. Eu não consegui entender ainda, da nossa associação, em particular, vou falar aqui do Gutenberg, não convocou nenhuma assembleia da associação para discutir nada com a categoria. Não foi. Agora, no entanto, se posiciona em frente à LERJ e faz discursos inflamados. Então, é contraditório, é um paradoxo perfeito o comportamento desses líderes sindicais, que se manifestam diante das câmeras e não trabalham a base que é o que sustenta o seu sindicato, seja com o imposto sindical, ou seja com a sua contribuição voluntária associativa. Acho que no mínimo, para um sindicato funcionar de verdade, antes de chegar a essa decisão de fazer ato público, juntar caminhão, ônibus, o caramba, quatro que seja, né, criar um movimento unificado, sem consultar a base. Eu não entendo isso como correto. Para você participar de qualquer movimento unificado, cada sindicato ali presente, seja o CEP, seja o sindicato do Sindusprev, seja do Sindijustiça, eles deveriam ter reunido com a sua base, preparado a sua base, trabalhado e dado uma certa estrutura de organização mínima para a sua base, para elas terem informações e até apresentarem suposições ou propostas para serem levadas para esse grande encontro. Né? Eu acho que eu tenho certeza que assim tem que ser. Um sindicato legal, realmente, que tenha o interesse de representar a categoria, ele tem que se reunir primeiro com a sua categoria. E se a sua categoria está desorganizada, ele tem que primeiro buscar organizar a sua base. Porque é como você construir uma casa em cima de uma areia movediça. Você começa a botar o tijolo ali, cria uma pá, o primeiro passo que você der naquele tijolo, ele vai afundar. E você tentar levantar qualquer tipo de mobilização, o movimento sindical que seja, sem fortalecer a sua base, você está fadado ao fracasso. Eu vou dar um exemplo. Mas nesse processo, desculpa te interromper, mas nesse processo você não acha que, quer dizer, depois da publicação desse relatório do Tribunal de Contas, ficou claro para muita gente, principalmente para os economistas, que o rombo não tem nada a ver com a queda do preço do barril de petróleo. Tem a ver com o volume excessivo de... Quem vai te interromper agora sou eu, me perdoa. É exatamente o que eu te falei anteriormente, é uma questão de gestão, é mais moral do que qualquer outra coisa. Porque a gente está vivendo um momento, principalmente eu que tenho 49 anos, né, para mim é ímpar, pela primeira vez a gente está vendo pessoas influentes no país sem empresa. A gente está vivendo um momento bom e ao mesmo tempo triste, porque você saber que você está em um país em que ele tem como sustentação uma rede de corrupção inimaginável, que nenhum outro país do mundo tem conhecimento, nenhum outro país do mundo, ninguém tem conhecimento disso. Essa Operação Lava Jato, que trouxe à tona uma série de irregularidades em todo o país, corrupção, as empreiteiras que estão inclusive fazendo delações premiadas, ficou mais claro, a gente já tinha noção disso, né? Mas agora ficou escancarado, uma fratura exposta a olhos vistos, para quem quiser ver, que o nosso país, que os políticos brasileiros, todos os políticos do estado do Rio de Janeiro, do Pará, do Iapoque ao Chuí, né? São financiados por empreiteiras, por grandes empresários, que na verdade eles fazem investimentos em candidatos que vão para o cargo público defender interesses privados. O nosso país em geral, eu estou falando a nível nacional, mas afeta diretamente o estado do Rio de Janeiro, tem prevalecido o interesse privado em cima do interesse público. Porque quem financia o cargo dos agentes públicos, eletivamente falando, né, os que são eleitos, esses são as grandes empreiteiras. E você vê que em troca desses financiamentos feitos pelas empreiteiras aos políticos, ele recebe como retorno isenções.
e você não vê uma conexão entre essa ausência de proposta desse pessoal do MUSP, né, que faz aquelas manifestações na frente da Assembleia Legislativa, enfim, chama a imprensa, etc. Essas pessoas que estão há anos nesse sindicato, será que... Porque para mim está tão claro, e repito, para os economistas, mais claro ainda, de que a saída hoje econômica para o Rio de Janeiro é suspender as isenções fiscais. Mas, se a gente pegar a relação das empresas que foram beneficiadas por essas isenções fiscais, são as empresas que financiam campanhas eleitorais. Sim, e aí eu te pergunto, será que no meio dessas supostas lideranças sindicais não teriam vários elementos que estariam não focando na solução do problema, que seria a suspensão das isenções fiscais, porque lá na frente a gente sabe que esse ano eleitoral vão receber dessas mesmas empresas que receberam essas isenções financiamento para suas respectivas campanhas? É possível. Então é complicado, né? É bem possível, até porque... Porque, na minha visão, só para completar, desculpa, o movimento sindical ele tem que mostrar uma saída, inclusive para o próprio... Para isso existe sindicato. Para isso existe sindicato. A saída está aí, está a olhos vistos. Né? É só voltar a cobrar os impostos que essas empresas deixaram de pagar, que o dinheiro volta a entrar e a gente está com o nosso problema resolvido. Mas esse pessoal que está não toca nessa questão. Não toca, porque não há interesse, né? E eu vou fazer um gancho nessa conversa. Vou tocar num assunto que você já falou em particular, que não quer tocar, mas eu vou ter que tocar. Quer dizer, não dá para negar o fato, Camilo, que esse é um ano eleitoral. Né? Então tem várias lideranças, ou supostas lideranças que estão nesse meio, aparecendo, né, nas manifestações, pegando o microfone e produzindo seus vídeos de grandes lutadores, vão sair candidato para vereador nessas eleições. Eu vou fazer uma pergunta espinhosa, mas eu tenho o direito de fazer, pelo fato de estar sofrendo os resultados disso. Recentemente o Gutenberg, da associação, que se diz sindicato, o companheiro Gutenberg, fez uma entrevista na Folha Dirigida, inclusive tirei foto dessa entrevista e postei nos grupos do WhatsApp, uma página inteira da Folha Dirigida, a última página da Folha Dirigida. Quer dizer, ele teve um espaço extraordinário para mostrar as mazelas da nossa categoria, e ele pintou um quadro que só eu fico imaginando, só quem quer vir candidato a alguma coisa pintaria. Quer dizer, eu sou presidente de um sindicato, de uma categoria que, olha, a categoria está num paraíso completo. Então as questões mais importantes é a reforma do alojamento e tal. E me deixou surpreso o total desconhecimento, a má fé, eu sou obrigado a dizer isso, ele desconhecer que aqueles R$100 que a gente recebe no nosso contra-cheque não tem nada a ver com insalubridade, com periculosidade, com nada disso. Qualquer um sabe que a periculosidade e a insalubridade são percentuais que recaem sobre o salário do trabalhador. E ele disse na entrevista, não, mas a periculosidade, a insalubridade, nós recebemos R$100. Porra, ele pintou o quadro perfeito, na Folha Dirigida? Na Folha Dirigida. Porque, na verdade, aquele discurso foi para as pessoas que vão entrar, né? Ou que pretendem entrar. Né? Eu vejo ali como se fosse uma produção externa, né? Não foi nem direcionado para... Sim, porque inclusive ele falou porque esse jornal, quem está aqui, nem todo mundo tem acesso à Folha Dirigida, principalmente as pessoas que já estão aqui. Isso faz sentido, porque realmente ele prometeu, inclusive, ele deu a entender que o governo do Estado tem forte possibilidade de convocar o concurso. Isso como disse um colega da minha unidade, gerar uma falsa expectativa para as pessoas que estão desempregadas, precisam pagar cursos para... A gente sabe que os nossos concursos são cada dia que passa mais difíceis de ser aprovados nos nossos concursos. Gerar uma falsa ilusão no cara que está desempregado, está tirando às vezes o dinheiro do seguro-emprego para pagar o curso preparatório para fazer esse concurso, que a gente sabe que não vai acontecer. Eu achei que uma tremenda desumanidade, francamente. Eu até acredito que abra um concurso, tá? Eu não duvido não, porque não é a primeira vez que o Estado, quando se vê em situação financeira complicada, ele abre concurso para arrecadar, a gente sabe disso, né? Não é verdade? Sim. Isso pode... A indústria do concurso. Isso, eu nem duvido que isso aconteça. E talvez ele possa até ter uma informação privilegiada, uma vez que ele caminha lado a lado com o governo, né? A gente pode ser. Não vou me surpreender se isso acontecer. Entendi. Né? Se isso acontecer. Mas, voltando, continuando falando desse companheiro presidente da associação,
Ele poderia ter aproveitado esse momento ímpar para ele, para lavar a alma da história dele como gestor, uma vez que ele já foi vice-presidente do sindicato e presidente interino por um tempo, quando o Chacrinha adoeceu. Ele assumiu o sindicato, se não me engano, por quase um ano. Então já presidiu o sindicato em outrora, assim como o presidente, na época, Paulo Ferreira, né, que era o Chacrinha, que adoeceu, infartou e passou a bola para ele, e ele deu continuidade à gestão. Só que na passagem da gestão para o seu sucessor, na época, eles não prestaram conta e foram acusados de ladrão por todo esse período. De 2006 a 2015, o senhor Gutenberg e o senhor Paulo Ferreira, o Chacrinha, foram chamados de ladrões, inclusive na rede social do YouTube. Eu tenho um vídeo desse, eu salvei, fiz questão de baixar o vídeo do YouTube e botar como arquivo, para que caso alguém diga que aquele vídeo não existe, eu tenho esse vídeo gravado em casa, em que o Paulo Ferreira é chamado de ladrão, assim como o Gutenberg foi chamado de ladrão. O que está me surpreendendo mais no presidente da associação é ele não ter aberto de cara uma auditoria externa para provar que não foi ladrão e apurar o que foi gasto nessa gestão de 10 anos sem mandato do seu agora antecessor, Francisco Rodrigues Rosa. Isso que eu não entendi ainda. Eu fui acusado, vamos colocar no lugar dele, eu sou acusado de ladrão por alguém que me sucedeu. Aí eu entro no lugar de quem me sucedeu, fui chamado de ladrão, não abro auditoria para provar que eu não sou ladrão. E inclusive abrir um processo contra quem me chamou de ladrão. E fazer o melhor, apurar para ver quem estava ali, o que foi feito com o dinheiro do associado. E, no entanto, eu não vejo nenhuma movimentação nisso. Isso, acho que, para mim, é mais grave. Para mim é mais grave. Porque se a intenção desse cidadão for ser candidato, ser candidato a vereador, eu acho bom que todos os associados comecem, inclusive eu sou associado da associação também, comecem a exigir que as contas sejam prestadas para que não se use novamente, como anteriormente foi usado em campanha eleitoral, e o Paulo Ferreira declarou amplamente que eles usaram esse dinheiro em campanha eleitoral, que use o dinheiro dos associados da associação para manter sua campanha eleitoral, uma vez que agora é proibido por lei a doação, né, de empresas privadas à campanha eleitoral. Então acho muito importante que os associados fiquem atentos, uma vez que aquela contribuição é para ser usada em benefício da categoria ou da categoria associada àquela instituição, do qual eu faço parte. Isso é mais grave. E quanto à questão da isenção fiscal, voltando lá, né, porque foi questão de tocar nesse ponto que eu não podia deixar passar batido, mas voltando à questão da isenção fiscal, isso, Evandro, é uma outra coisa que o sindicato poderia entrar, inclusive, com um pedido de auditoria no Estado. Os sindicatos têm autonomia para entrar pedindo auditoria no Estado, nas suas respectivas secretarias também, principalmente na nossa, que é uma secretaria que trabalha com dinheiro, com verba federal, que é dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional. Nós trabalhamos com o Fundo Nacional de Saúde, que investe nos hospitais que deveriam existir dentro da secretaria. No entanto, não há uma transparência do que é feito com essa verba que vem do governo federal. Caberia, inclusive, o próprio sindicato entrar com uma representação no Tribunal de Contas do Estado, no próprio Ministério Público Federal e na Polícia Federal, que seja feita uma investigação no dinheiro, na verba que é gasta dentro da própria secretaria. Porque é inadmissível que uma secretaria que devolve dinheiro por falta de projeto para o Fundo Penitenciário Nacional, como o Rio de Janeiro, é o segundo estado que devolve o maior volume, o segundo maior volume devolvido pelos estados do Fundo Penitenciário, é o estado do Rio de Janeiro, por falta de projeto. Entretanto, nós temos uma unidade prisional construída em Resende, feita de forma toda irregular, inclusive as guaritas. De lá eu fiz uma comparação com as guaritas que foram construídas no estado de Minas Gerais, da Bahia, do Espírito Santo, em todos os outros estados. As guaritas, elas têm no mínimo 2,30 por 2 metros de diâmetro, a medida mínima que eu consigo visualizar nos outros presídios fora do estado do Rio de Janeiro. E vou além, quando você estabelece um sistema de segurança aí, voltado principalmente para a área prisional, você não pode imaginar que em uma guarida tem que ter só um servidor lá em cima.
né? Tem que ter no mínimo 2 em uma guarita, principalmente no alto ali, em que estamos tratando com seres humanos, estamos tratando com seres humanos. Quem está trabalhando naquela guarita não é um robô, não é uma máquina, ele tem necessidade fisiológica, ele precisa de beber água, ele precisa de ir ao banheiro, e no entanto, fica um único lá dentro, ele tem que ficar lá por 6 horas às vezes, né? E não tem substituição. E as guaritas que foram montadas lá em Resende, São Gonçalo, Guaxindiba, em Magé, elas têm 1,20 por 1, só cabe uma pessoa ali dentro, então o cara tem que ficar ali por um período de... Não dá para sentar? Não dá. Não dá, tem que nem pode, né? Não dá para ele movimentar sequer o equipamento, o equipamento de trabalho, que é uma arma longa, não dá para ele circular ali dentro. Então, existe uma série de coisas que era para as instituições que diziam representantes da categoria ter cobrado do Estado, notificado ao próprio DEPEN, para que o DEPEN fiscalizasse, as federações sindicais acompanhassem. O sindicato, inclusive, tem que acompanhar toda a obra, toda a construção de presídio, porque ele sabe as condições que tem que ser oferecida ao servidor penitenciário. Agora vem alguém que nunca trabalhou, não sabe, um engenheiro que está acostumado, não sei lá com o que, ele vem, faz uma planta, chega ali, as pessoas que trabalham aqui aprovam sem nenhum tipo de ressalva ou de cobrança. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que existem coisas que poderiam ser evitadas no momento que houvesse uma fiscalização maior do sindicato. O sindicato é para isso, para fiscalizar o patrão. Eu estou entendendo. Deixa eu tentar fechar então essa entrevista com a seguinte questão. Fica claro que o Sindaberg ele sabe exatamente o que precisa ser feito para que a gente ataque todas essas mazelas. Isso para mim está evidente, né? E a associação, que é a entidade mais antiga dessa categoria, que vem lá de 1957, né, que sempre foi uma associação, mas teve certos momentos em que ela lutou e conquistou coisas importantes, principalmente a dignidade da categoria. Em vários momentos essa associação, lá atrás, trouxe uma autoestima muito forte para a nossa categoria, no sentido de colocar a categoria para a luta, né, embora tenha sempre sido uma associação. Eu quero fazer uma observação em cima do que você falou. Na verdade, Evandro, não foi uma associação que conquistou isso, né? Porque na verdade muitas pessoas não eram nem associadas, né? Na verdade, a autoestima do servidor naquela época era maior. Então, quem faz um sindicato ou uma associação funcionar é o servidor. Se o servidor ele se sente seguro para brigar pelo seu direito, e a categoria ela é respaldada para isso, com certeza a instituição vai ter mais força para trabalhar. Seja até uma associação, seja um sindicato, seja qualquer instituição que for. Se for um grupo de pessoas que se reunirem e registraram cartorialmente lá como representante legal, vai funcionar se olhar para trás, houver um respaldo e uma confiança de quem está à frente. As pessoas que estão à frente são pessoas que geram confiança, se elas trabalharam para isso, com certeza a tendência a que se conseguir o que se deseja é quase que certa. E o que acontecia naquela época, não sei se você, claro que você lembra, em 2001, o guarda, vamos dizer assim, falando a nossa língua, nós somos dessa época, o guarda tem disposição para ir, o guarda ia, mas porque o guarda acreditava ainda em alguma coisa. Agora o que acontece hoje? Hoje existe uma desmobilização criminosa. Eu digo uma desmobilização com uma desmobilização criminosa porque as pessoas que passaram por essa associação nesses últimos 15 anos, elas trabalharam para desmobilizar a categoria, para desorganizar a categoria. Então hoje, a gente não pode nem cobrar da categoria o desânimo e o descrédito que ela dá às instituições, porque elas foram induzidas a isso. A categoria foi propositalmente desmobilizada para que não tivessem coragem de nada. Passando por um período gerencial aí, nos últimos 8 anos, que os gestores ameaçavam a qualquer momento. Quando foram colocados em menos de 3 anos, 182 pessoas na rua, em processo administrativo. Algumas absurdas. É o caso do Jerônimo, do Rubem Jerônimo, eu acho que o nome é esse, no caso do Vicente Piragibe, que ele não estava no local da fuga, estava em outro local e puseram ele na rua como bode expiatório. Ninguém naquela época da instituição se posicionou. Da associação. Sim. Ninguém se posicionou.
esse é um papel de qualquer instituição sindical ou associativa que tenha o intuito ou se ofereceu para isso, se dispôs a... Não é querer fazer propaganda, mas seria o papel que o SINDAPERJ fez no caso do colega do SOI, que foi humilhado pela juíza, né? Sim, nós tornamos público imediatamente. Nós fizemos que isso hoje foi para a imprensa o mais rápido possível e rapidamente nós demos uma resposta à altura para a juíza. Mas, voltando lá, então esse tipo de falta de segurança, a insegurança, a certeza de que não tem ninguém para protegê-lo, fez da categoria uma categoria assustada. Sem segurança em nada. E eu dou razão a ela. Eu dou razão a ela porque eu fui vítima também de algumas perseguições. Você sabe que logo quando eu entrei, eu fui desligado porque eu não concordei com algumas irregularidades. Meu nome sumiu da parte da secretaria, sem inquérito administrativo, sem sindicância, por ser honesto, por cobrar a legalidade. Fui desligado da secretaria em 2001. Né? Então eu senti na pele. Sei como é, as pessoas que sentem a mesma coisa na pele e não tem ninguém para recorrer. O caso do Rubens, o caso da Adriana, que indo para casa sentiu acuada por uma moto que passava, ela deu um disparo para garantir que se fosse bandido fosse embora. Foi absolvida na justiça comum como legítima defesa putativa. Chegando aqui na secretaria, foi mandada embora. Foi excluída, foi colocada na rua com 3 filhos para sustentar em casa. Você imagina você ter uma família estruturada e ser desestruturada só por uma questão de implantar o terror, de implantar o medo. Que o objetivo do grupo que gerenciou a secretaria por esse período foi de implantar o medo. Se você falar, você vai para a rua. Se você falar, você vai ser punido. Se você falar, você vai para Campos. Se você falar, você vai para Itapiruna. Então, essa política do terror foi implantada e, em momento algum, a instituição se mobilizou. A associação se mobilizou. O presidente da época se mobilizou. E a categoria, com isso, faz o quê? Se acoa, fica com medo e não acredita mais em nada. A categoria precisa resgatar, ela precisa resgatar em si, para si, autoconfiança. A autoconfiança. Ela tem que se acreditar que um grupo ou uma instituição está ali para protegê-la. E eu garanto para você uma coisa: o SINDAPERJ, ele vem com esse propósito. Eu gostaria até de falar para você, Evandro, que nós estivemos conversando anteriormente, a gente tem um departamento jurídico que ele atua 24 horas por dia. Se tiver fuga em uma unidade lá em Japeri, né, não importa como ocorreu a fuga, até porque a legislação diz que ninguém pode ser condenado antes do julgamento, né? Ninguém pode chegar e dizer você já é culpado e sem julgamento nenhum. Então eu gostaria de deixar bem claro que o nosso objetivo é que aconteça o que acontecer dentro de uma unidade prisional, o servidor entrar em contato imediatamente com o SINDAPERJ, que vai ter um diretor do sindicato lá e não vai ter que falar nada enquanto o sindicato, o advogado dele não chegar. Né? Para dar uma garantia, para essa categoria não trabalhar mais com medo de nada. E a gente não quer com isso desafiar o Estado. A gente quer fazer com isso garantir o Estado democrático de direito. Só isso que a gente quer garantir. Que o Estado democrático de direito seja garantido e respeitado pelos servidores da secretaria. Seja inclusive o próprio diretor sofreu alguma coisa. Sim, claro. Porque o diretor, ele é um inspetor penitenciário, e o sindicato está aqui para representar e lutar pelo direito dele. Claro. Né? Ele não é um estrangeiro, um alien dentro da secretaria. O diretor, o coordenador de segurança, eles são inspetores penitenciários e tem que ter o direito deles respeitado. Sim. Como a gente vê diretor que recebe o caos para administrar e quando o caos estoura, ele é exonerado. É a satisfação que o Estado tem que dar para a sociedade, exonerar o diretor por acaso ele ter aceitado gerir o caos e aquele caos não foi possível gerir. Né? E essa bomba estoura na mão dele e ele automaticamente é exonerado, provavelmente em alguns casos eu já presenciei passar por algum tipo de humilhação, e isso não pode acontecer. É importante que o diretor ele tenha estabilidade para gerir aquela unidade prisional e que ele possa cobrar, inclusive, do Estado, do governador, do senhor secretário, condições de trabalho. E que quando ele fizer isso, ele não seja destituído do cargo. E que ele possa também, na minha visão, né, porque na Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, a pessoa que fica uma determinada quantidade de tempo num cargo de chefia
pelo esforço que ela assume de assumir esse cargo de chefia, que em geral, geralmente as gratificações não são lá grandes coisas, mas por esse esforço, ela leva isso para a aposentadoria. Então, quer dizer, o cara fica gerenciando o sistema, seja como chefe de segurança, seja como inspetor de turma, seja como diretor de unidade durante 15, 20 anos, 10 anos. A gente sabe que no sistema penitenciário, o cara que assume um cargo de chefia, ele dorme com o celular debaixo do braço. Não se tocar o telefone, ele vai ter que sair de casa. Ele trabalha 24 horas por dia. E aí, quando ele larga esse cargo de chefia, o Estado, poxa, valeu, dá um tapinha nas costas dele, e ele não leva isso para casa. Não Também é uma coisa que na prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, na prefeitura do município do Rio de Janeiro, isso é uma coisa comum, as pessoas levam isso para casa. Não podem levar 2 gratificações de chefia, mas leva a maior. A pessoa escolhe a maior e leva. Isso é alguma coisa que a gente tem que implantar aqui, porque eu entendo como até uma indenização pelo esforço que o cara fez de sacrificar até a vida familiar, ou uma certa liberdade de até viajar, porque quando a gente viaja a gente pode se desconectar do mundo do trabalho. Essas pessoas não têm esse direito, porque elas têm o tempo todo que está gerenciando uma máquina que só não explode porque tem esse gerenciamento. Sim, é um gerenciamento. E ela não leva nada para casa. Também não acho que isso seja certo. Ainda mais no Estado que tem recursos para isso. Embora agora diga que não tenha, né? Mas sabe, se gerir direito, para de dar isenção, vai ter recursos. Sim, agora só para terminar a nossa entrevista, Camilo, tem muitas coisas que o SINDAPERJ pretende fazer, mas eu examinei as contas do SINDAPERJ, né, e coloquei essas contas no site, e eu sei que a situação financeira do SINDAPERJ hoje não permite dar grandes saltos, porque o volume de ações que a gente tem que entrar na justiça é muito grande. O SINDAPERJ tem várias ações, algumas mais simples, outras mais complexas. Eu sei que a maioria delas já existe jurisprudência a nosso favor, como a aposentadoria especial, mas isso são causas que requerem recurso financeiro para pagar bons advogados, bons escritórios de advocacia, pesquisadores na área jurídica, etc, etc, etc. E a gente tem a associação que tem os recursos, mas que já deixou claro que nada faz. Na sua opinião, não como presidente do SINDAPERJ, mas como membro dessa categoria, você acha que as pessoas que estão hoje dando suporte financeiro à associação, hoje presidida pelo Gutenberg, elas, mesmo nesse quadro macabro de produção do medo, você acha que elas vão ser capazes de entender que é hora de fazer uma opção e escolher a entidade que, embora com poucos recursos, tem à disposição e já mostrou que quer fazer? Ou você acha que essas pessoas vão continuar financiando uma entidade que elas sabem que vai ficar nisso daí e nada vai acontecer? Porque o meu medo é justamente esse estado de marasmo em que se encontra hoje a nossa categoria, as pessoas apoiarem o SINDAPERJ, mas não ajudá-lo no sentido de se filiar ao SINDAPERJ, apoiar o SINDAPERJ logisticamente, financeiramente, de forma mais participativa, mais ativa, e esperar que a gente faça, que o SINDAPERJ faça milagres com esses poucos recursos que ele tem. Como é que você enxerga, só para concluir a nossa entrevista, essa questão? Porque é uma situação de escolha, né? A categoria tem que escolher. Né? Sim, eu entendo o seguinte, se eu falando sobre a cobrança, que as pessoas que não se filiaram ao SINDAPERJ, volta e meia, isso acontece dioturnamente, né? Volta e meia, o celular toca, o WhatsApp chega a mensagem, falando, pô, Camilo... Aqui mesmo na sede. Aqui na sede vem aqui dizer, pô, nós estamos com um problema e tal, o que nós vamos fazer? E engraçado é que essa pessoa paga contribuição na associação. Eu não falo para ninguém se desfiliar, porque eu acho isso antiético. Eu acho que a pessoa tem que fazer, ele sabe a opção, ele tem a capacidade de discernir, né, e fazer a sua opção. Então eu não vou ficar plantando, vai lá e se desfilia aqui. Não, mas eu entendo o seguinte, se eu pago a conta do telefone na Nextel, eu não posso querer usar o serviço da Oi. Pô, mas o serviço da Nextel é uma porcaria, eu vou usar o da Oi, mas continuo pagando a Nextel. Não é possível, a Nextel vai quebrar, a Oi vai quebrar e vai continuar utilizando, dando o serviço de dados, o VoIP para você usar. Isso não existe. Se você contribui com uma associação, você tem que cobrar dela. Eu penso assim, estou falando como inspetor. Se eu contribuo lá, você não tem que bater na porta para pedir que eu faça alguma coisa sem se desfiliar de lá.
né? Eu acho que se você acredita, e eu acho legal, eu acho muito digno isso. Se você está na associação, não quer sair da associação, parabéns. Você tem que aprender a cobrar seu direito lá na associação, até porque ele tem a responsabilidade e uma obrigação, não é moral não, ele tem uma obrigação legal com todos os associados de fazer. Tem obrigação de fazer. Então eu aconselho que todos vocês que estão lá e não têm a intenção de sair da associação, é que cobre, que se faça alguma coisa, mas cobre mesmo. E se não houver resposta, aí é com vocês, se vão continuar pagando sem ter resposta. Eu digo que o Sindapest está de portas abertas, mesmo sem receber, longe disso, uma arrecadação de R$100 mil por mês, a gente está tentando fazer o que pode com os recursos que nós não temos, né? Nós vamos ver se dá para entender isso. Nós estamos fazendo o que podemos com recursos que nós não temos, mas a gente, apesar de não termos o recurso necessário, nós temos muita vontade de fazer, disposição para fazer, conhecimento bastante, até porque a gente conhece, eu em particular e você também, trabalhando em quase todas as áreas das unidades prisionais, já trabalhamos quase em todas, né? As unidades prisionais, nós conhecemos bem o sistema penitenciário nesses quase 20 anos, cada um, a gente conhece, então a gente vai usar o conhecimento que nós temos e contando que os servidores, no momento que perceber que isso não aconteça, façam uma opção. Faça uma opção. As portas aqui estão abertas. Aliás, as portas, o coração e a vontade de trabalhar. A gente, quem quiser vir para ombrear com a gente nessa luta, tem uma cadeira do lado, né, e uma ferramenta do lado, para a gente começar a trabalhar junto. Né, porque o objetivo do Sindapest não é focar como a pessoa mais importante da classe o presidente, não. Inclusive a gente perdeu, eu gostaria de... Você sabe muito bem disso, que eu não gosto de aparecer, de ficar falando, dar entrevista. Eu acho que eu gostaria que todos fizessem a questão de aparecer junto. Eu acho que a categoria tem que aparecer, né? Não só o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro. A categoria tem que aparecer. Por isso que eu fiz questão de convocar no ano passado a primeira conferência nacional sobre o sistema penitenciário de justiça, que foi realizada na LERJ, onde eu quis expor para a sociedade, e foi muito bem exposta, diga-se de passagem, para os desembargadores, o Ministério Público, o presidente da OAB, o diretor do DEPEN, Departamento Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, que tiveram aqui, o Conselho Penitenciário Nacional, tiveram aqui, todos os representantes, inclusive nós tivemos representantes da ONU nessa conferência nacional, para eles conhecerem a categoria. Então eu tenho o objetivo de fazer com que a categoria seja vista, a categoria apareça e seja vista da maneira que ela merece ser vista, não como aquela figura do carcereiro, violento, torturador, que a sociedade tenha uma visão real do que é hoje o inspetor penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Nós somos pessoas, em sua maioria, com curso superior, com capacidade de gerir, e não só a parte administrativa, mas a parte pessoal, que é de lidar com o preso diretamente. As pessoas são muito bem qualificadas. Infelizmente eu não posso dizer que foram qualificadas pelo Estado, porque o Estado não trabalha na qualificação da atividade de fim, que é o servidor que trabalha na unidade prisional. Isso é uma cobrança que o Sindapest tem e a gente faz questão de fazer isso. Inclusive nós tentamos, através de um projeto de lei que nós conseguimos emplacar na LERJ, está parado porque a gente precisa de justamente isso, de mobilização da categoria, fazer com que a categoria tenha uma melhor autoestima, que ela acredite melhor em si mesma e comece a não pensar que nada vai dar certo sim. Nós temos hoje a PL 831/2015, que é a criação do auxílio saúde, que dá a todo servidor que trabalha na unidade prisional, na atividade de fim, a gratificação, um auxílio. Na verdade, não é uma gratificação, é um reembolso para que ele possa ter um plano de saúde e gastar o seu dinheiro. Ele vai gastar o teu salário, tá? Ele vai gastar o salário dele, um plano de saúde para ele e para a família, e até R$ 750 o Estado reembolsa, com dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional. E nós tivemos alguns companheiros, inclusive da própria associação, inclusive foi até bom chegar nesse caminho, que eu gostaria de esclarecer uma coisa no final disso aí. Algumas pessoas da associação jogando contra, eu fico pensando, o que as pessoas têm na cabeça? Né? Por que eu vou jogar contra a categoria? Essa vitória não é para mim.
Não é para mim, essa gratificação não é para mim, é para a categoria. Pessoas dizendo, é inconstitucional. Nem leram a lei. A lei é criada por nós, fomos nós que criamos o projeto, a minuta, e ela foi melhorada, foi elaborada e foi complementada pelo o setor jurídico do Jorge Felipe Neto, o deputado PSD, que abraçou essa ideia, ele achou interessante, e transformou em projeto de lei, protocolou, já fez uma audiência pública. E no projeto de lei diz, a LERJ autoriza o Estado a gastar, não manda o Estado gastar. Ele autoriza o Estado a gastar, a LERJ, ao aprovar essa lei, esse projeto de lei, o Estado vai estar autorizado a usar dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional para reembolso do plano de saúde que você gastar. Mas essas pessoas aí que gostam de pregar o caos e trabalhar contra a categoria, preocupado porque alguém vai levar o mérito e ele não, acho que se o problema for o mérito, me chama no canto e fala, meu irmão, o projeto é seu. Eu digo para todo mundo que o projeto é seu. Qual? Foi ele que fez. Mas que não prejudique a categoria. Salomão fez isso, duas mulheres brigando pela criança, ele, vou cortar no meio, o que você vai? Até que aquela que era dona, era a mãe da criança, abriu mão, não, leva o filho que eu quero ele vivo. Essa passagem acho que é conhecida de todo mundo, a categoria conhece. Eu seria capaz de fazer isso, se fosse o problema de quem é o pai da criança. É você, quem quiser que seja. Aliás, na verdade, essa conquista tem que ser nossa. De A ou de B, mas a preocupação, a vaidade pessoal de que a conquista não foi minha, foi de fulano, começou a pregar e desmobilizar a categoria. E numa audiência pública de uma categoria que tem quase 6 mil servidores, nós tivemos 150, 180 pessoas, porque essas pessoas trabalharam para desmobilizar, dizendo que era inconstitucional. Cheguei a escutar também que dividia a categoria. Que ia dividir a categoria, criar gratificação para atividade de fim, aliás, não é gratificação, criar um reembolso para o cara que trabalha diretamente com a área na área insalubre, para ele pagar o plano de saúde dele, da família, até R$750, e autorizando o Estado a gastar, se o Estado não quiser gastar, não gasta, mas a LERJ autorizou o Estado, aliás, estaria autorizando o Estado a gastar aquela verba do Fundo Penitenciário Nacional com reembolso, porque o cara não é salário, é reembolso. Você comprova que você gastou X com o plano de saúde, o Estado te reembolsa com o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional, aquele dinheiro que é devolvido por falta de projeto. Sim. Então, esse foi um projeto apresentado e essas pessoas trabalharam contra para desmobilizar a audiência pública, dizendo que era inconstitucional, que era uma lei constitucional, quando na verdade não se tratava o legislativo ali, ele não diz, não determina que o Estado nem manda o Estado pagar, ele autoriza o Estado a gastar aquele valor como reembolso, em forma de reembolso. E o importante também sobre, que eu falei que foi bom ter entrado para entrar em outra, a questão de boatos e disse, as pessoas gostam de plantar nas redes sociais, eu gostaria de deixar bem claro aqui. No mês passado, todos aí que ficaram muito indignados, eu fui um dos indignados, pela ausência do pagamento na data correta e naquela indecisão de quando o pagamento iria ser creditado em nossas contas correntes, depois do pós-trabalho prestado. Houve diversas manifestações nas redes sociais, inclusive em Bangu teve um grupo de companheiros lá que se mobilizaram, tentaram se organizar isoladamente, vez que as instituições, eu me incluo nessa, as instituições não se mobilizaram, e alguns me chamaram na rede social, eu falei que estaria ali para ajudar desde que fosse de uma forma organizada, e fiquei, inclusive, manifestei a minha felicidade de saber que a categoria está sendo capaz de se mobilizar, mas que não poderia de forma alguma ser responsável por colocar o emprego de pais de família em risco, chamando os companheiros para a greve e insuflando aquele tipo de movimentação sem qualquer tipo de organização. Infelizmente, o companheiro Gutenberg saiu espalhando aos quatro cantos que eu teria insuflado a categoria entrar em greve. Ele chegou a parar dentro do SOI de Niterói, ele deve ter feito isso em vários outros setores, provavelmente deve ter procurado secretários, coordenadores, e dito que eu estava insuflando aos companheiros a fazerem greve, a pararem o trabalho. Isso foi passado para mim e os companheiros já se colocaram à disposição, que vão testemunho, se for preciso, que realmente ele fez isso dentro da base de Niterói. Então, primeiro, eu acho que isso é um ato covarde, de pessoas que não têm o mínimo de caráter e respeito pela categoria.
E o pior de tudo, é uma pessoa sem personalidade, que é incapaz de se posicionar e dizer o que pensa. Eu estou querendo, eu vou fazer questão de me posicionar nesse sentido aqui, fique claro para todo mundo, para o governador, para o vice-governador, para o secretário de Estado, para os coordenadores. Em momento algum convocarei ou levarei a categoria para uma greve sem um mínimo de trabalho de base. Um mínimo de trabalho de base, porque eu sou responsável. Primeiro que eu não vou colocar a vida dos companheiros em risco. Não vou colocar, quando eu falo a vida, eu estou falando do trabalho, do salário, do emprego, do salário, da covardia, do colega ser transferido para um lugar distante porque ele se expôs. Muitos colegas não têm nem a estabilidade ainda. Pois é, alguns colegas não têm nem a estabilidade, aí que está. Né? E eu não sou irresponsável ao ponto de chamar ou de insuflar a categoria para se prejudicar. Eu sou pai de família e o pior de tudo. Né? Eu digo o pior porque eu passei por isso. Eu fui colocado na rua por 3 meses sem pagamento por ter me manifestado contra irregularidade, corrupção dentro de uma unidade prisional. Eu sei que eu passei sem ter nenhum suporte jurídico de instituição sindical. Sem nenhum suporte. Eu jamais faria isso com os companheiros aqui. Agora, fique certo, do momento que tivermos uma estrutura, nós vamos procurar sempre o melhor caminho para a categoria e para o Estado. Porque nós não enxergamos o Estado como um inimigo. O Estado não é meu inimigo. O secretário não é meu inimigo. O diretor não é meu inimigo. O diretor é meu companheiro, meu colega de trabalho. O coordenador é meu companheiro, meu colega de trabalho. Todos eles. Então eu não posso enxergá-los como meus inimigos. Então não tem essa visão de que o Estado é inimigo do sindicato. O sindicato não é parceiro do governador, nem do Estado, nem pode ser. Cada um na sua função, né? Nós não somos parceiros, jamais vamos colocar como parceiro do patrão.